Pastor Luiz, o Espírito Santo também esteve com as pessoas antes dos discípulos, porque ele disse que ia enviar e antes ele estava. Tudo bem, a gente já estudou, inclusive, na criação, ele esteve. Mas eu fico pensando assim, os profetas, as pessoas que serviram a Deus no passado, eles também tinham a presença do Espírito Santo também? Com certeza. Nós podemos citar aqui o caso de Sansão. Sansão tinha uma força extraordinária. Sim. O homem mais forte do mundo. De onde vinha aquela força? Do Espírito Santo. Você pode lembrar de Salomão, o homem mais sábio do mundo. De onde vinha a sua sabedoria? Do Espírito Santo. Nós podemos perceber os profetas que escreveram o Antigo Testamento, todos eles escreveram inspirados, iluminados pelo Espírito Santo. Você vê, quando Jesus veio ao mundo, a Bíblia diz, o que em Maria está sendo gerado é obra do Espírito Santo. Sim. Quando Jesus começou seu ministério, ele foi batizado por João Batista e o Espírito Santo desceu sobre ele. Bom, mas então, já estava aí, por que ele teve que falar, vou enviar outro Consolador? Né? É já interessante. estava, como é que funciona? O pastor Emanuel fez um comentário já sobre esse ponto, mas na verdade é o seguinte, nem todas as pessoas que seguem Jesus, e quem segue Jesus, o faz pelo Espírito Santo. Sim. Mas a pessoa às vezes não está compreendendo totalmente essa missão. Hoje, por exemplo, o Espírito Santo está na terra. Sim. No entanto, há uma promessa de um derramamento. É verdade. Então nós percebemos aí uma linguagem figurada da Bíblia para mostrar um crescimento espiritual, uma santificação maior e uma dotação maior do Espírito Santo na vida de cada um de nós. O Espírito Santo já está conosco, porém nós precisamos do seu poder. É o que nós encontramos aqui em Atos, no livro de Atos, capítulo 1 em diante, capítulo 2 também, quando Deus pede que eles fiquem ali, que eles orem, que eles se consagrem, que eles abandonem as divergências, porque na verdade, Jonathan, eu só queria completar dizendo o seguinte, os discípulos seguiam Jesus. Sim. O Espírito Santo fazia isso, mas havia muita divergência entre eles, e o Espírito Santo estava trabalhando. Eu diria que o Espírito Santo faz um trabalho interno, purificando, lavando, limpando, para depois nos usar completamente como instrumentos. Pastor Luiz, uma coisa que eu me lembrei, tem aquele livro da Casa Publicadora chamado Atos dos Apóstolos, e lá diz que quando eles tiraram as diferenças entre eles, começaram a se preocupar com o seu próximo, que não conhecia o Evangelho, foi então que a plenitude do Espírito Santo veio sobre eles. Pastor Emanuel, extraordinário isso. Pastor Emanuel e Pastor Jonathan, veja, para eles tirarem essas divergências, quem fez essa obra? Foi o Espírito Santo. Então você percebe que é ele que desperta em você e revela o pecado. Inclusive, voltamos ao fogo. O fogo revela. Não sei se você permite, mas eu poderia contar aqui uma pequena ilustração. Eu morava em São José dos Campos, interior de São Paulo, e eu tinha uma equipe de missionários e um deles precisava de um terno. E ele falou, você conhece muita gente, vê se alguém pode me doar um terno. Eu falei, eu posso te dar um terno, eu tenho um aí que eu posso te dar. Ah, mas você vai dar um terno seu? Sim, eu vou. Ele disse assim, então que dia você traz? Quarta-feira eu trago. Aí eu cheguei na minha casa, eu tinha 3 ternos, 2 bonitos e um feio. Você imagina qual que eu decidi entregar para ele? A tendência é dar o feio, né? Mas foi exatamente isso. Eu peguei o terno feio e falei, vou dar esse terno para ele. E quando eu peguei para sair, levar, veio uma voz na minha cabeça, dizendo, por que você vai dar o terno feio? Dá um bonito. Então eu peguei um bonito e devolvi o feio. Mas quando eu peguei o bonito, eu pensei, esse aqui deve ser o mais bonito, eu vou pegar o outro que é menos bonito. E fiquei num dilema. Resumindo, eu fiquei numa luta muito grande. E aí eu descobri naquele dia que eu tinha um problema. Eu tinha um problema que eu não poderia continuar com ele. E aí eu orei a Deus e mesmo contra a minha natureza eu dei um terno bonito para o rapaz. Resumindo a história, ele pegou o terno, tal, na semana seguinte ele estava vestindo aquele terno. Eu olhei, senti assim, falei, puxa, não devia ter dado aquele, achei que aquele era o mais bonito. E a partir daquele dia eu comecei a orar. O Espírito Santo me revelou um problema que eu tinha, né? E aí ele revela, dá poder para vencer, é isso que o pastor Emanuel falou, tirando as divergências para que a gente cresça, e aí então ele nos use totalmente, né? Progressivamente Deus vai usando a gente, né? Não é isso, pastor Emanuel? Exatamente. E aí nós chegamos então nesse ponto aqui,
que é o derramamento, essa promessa que Deus havia nos feito. Só que eu queria dizer para o telespectador que eu não tenho mais terno. Acabaram os ternos. Não me peça. Mas viu, pastor, o fogo permanece, né? O fogo permanece.